Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E aqui é o Salmo, né? Salmo 37, versículo 27 até o versículo 29 do Salmo de Davi, o Salmo 37. E aqui a palavra afaste-se, né? Afaste-se do mal, ela também significa desviar, né? E aqui nesse contexto Davi está dizendo para desviarmos do caminho do mal, ou seja, afaste-se do mal. E o mal aqui ele se refere à iniquidade, à injustiça, né? É o mal moral de todos aqueles que andam longe de Deus, né? Então Davi está dizendo que a gente deve desviar do caminho do mal, ou seja, afastar-se do caminho do mal, do caminho da iniquidade e praticar o bem, né? Não basta apenas não fazer o mal, não basta apenas evitar o mal, afastar-se do mal. Também é preciso praticar o bem. Então aqui há duas ordens, né? Afaste-se do mal, é uma ordem, e pratique o bem, é outra, né? A gente não basta apenas evitar o mal, é preciso promover o bem, né? Trabalhar por ele. E pratique aqui, né? Pratique o bem, ele dá o sentido de algo contínuo, né? Ele dá a ideia de trabalhar, de fazer, de produzir. Então, o bem, né? Que é o oposto do mal, é o oposto da iniquidade, né? Ele está dizendo literalmente isso. Desvie do caminho da iniquidade e da injustiça, mas também pratique o bem, trabalhe pela justiça e pratique o que é justo e reto diante de Deus. E aí o versículo 28 ele diz, pois Deus ama a justiça, né? E o bem aqui com o mal como eu vinha falado lá, significa iniquidade, né? O bem é a justiça, é a retidão. Por isso que no versículo 28 ele vai dizer, pois o Senhor ama a justiça, que é o oposto da iniquidade. E Deus se agrada daqueles que seguem o caminho da retidão, que é o caminho da justiça, que é o caminho de Deus, né? E aqueles que vivem assim, meus irmãos, eles podem esperar o amparo de Deus, pois Deus não os deixa. Como diz aqui, ó, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. E a ideia de desamparo aqui é de alguém que foi deixado para trás, que foi abandonado, né? Então, Davi aqui está nos dizendo que Deus não nos deixa para trás, Deus não nos desampara, Deus não abandona aqueles que seguem o caminho da retidão e da justiça. E aqui eu lembro de um princípio, né, de algo que Paulo ensina lá na sua carta lá. Ele ensina, se eu não me engano, em Efésios, e tem outra carta que ele fala é o mesmo princípio aqui que Davi está falando, de afastar-se do mal e praticar o bem. Paulo vai dizer lá que devemos nos despir, né, nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, né, da nova criatura. Então é a mesma coisa que afastar-se do mal, ou seja, é afastar-se da iniquidade, desviar-se da iniquidade, mas também praticar a justiça e a retidão. E no Novo Testamento Paulo vai dar o mesmo princípio, né? Despojar do velho homem, né, retirar o velho homem e ao mesmo tempo se revestir do novo, do novo homem que é feito pelo Espírito Santo, né, que é através de Cristo Jesus. Então Davi tá nos dizendo Davi também aqui nos diz, meus irmãos, que ainda no versículo 28, finalzinho, versículo 29, a descendência dos ímpios será exterminada, mas os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então Davi está nos ensinando que a descendência dos ímpios será destruída, né? Dando a entender aqui que o mal ele não durará para sempre, né? Que ele terá um fim, ele não deixará frutos, ele não deixará descendência aos ímpios. Eles serão destruídos, todos aqueles que seguem por esse caminho. Então, os justos, em contrapartida, né? Eles herdarão a terra. Os justos, os retos de coração, os retos, né? Os que vivem no caminho da prática da justiça, os que vivem fazendo bem, os que obedecem a Deus, os que vivem no caminho de Deus, os que são justos. É esses que são justos que a Bíblia fala. Esses Deus dará a terra, que aqui é um símbolo da bênção de Deus, né?
e da segurança de viver em paz para todo sempre, né? Que Deus, ele fará isso. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre, em paz, em gozo, em alegria, né? E em um mundo, meus irmãos, onde as pessoas elas têm aplaudido a injustiça, né? No meio de tanta corrupção, tanta injustiça, tanta corrupção, as pessoas têm seguido seus maus caminhos. Ninguém mais quer saber de Deus, né? Elas vivem na iniquidade, respiram iniquidade. Então Deus, ele nos desafia, né, os crentes, a escolhermos o caminho da justiça, o caminho do bem, o caminho da retidão, né? Mesmo quando os ímpios pareçam estar prosperando, mesmo que eles estejam prosperando em seus maus caminhos, devemos escolher o caminho da justiça e da retidão. Lembrando que Deus, ele não nos deixará para trás, não nos abandonará no caminho. Ele tomará conta de nós em todo o caminho e nós herdaremos a terra, né, que também é um símbolo da vida eterna, né? Nós herdamos já, os crentes verdadeiros que têm o Espírito Santo já foram salvos. Nós herdamos a vida eterna. Então, ainda que os ímpios pareçam prosperar, nós devemos viver no caminho da justiça e da retidão, porque os ímpios serão destruídos, eles não deixarão descendência, né? Agora nós, os cristãos, que andamos assim, né? Que andamos com Deus, Deus não nos deixará e não nos desamparará, né? Então que fique de lembrete aí para todos nós. Deus abençoe. E não esqueça que ainda que os ímpios estejam prosperando em seus maus caminhos, eles serão destruídos e não deixarão descendência. Então, ficar com Deus.